Os postos de combustíveis são alguns dos alvos mais visados pelos criminosos. Devido ao recebimento de pagamento em dinheiro, frentistas e outros funcionários circulam com pequenas quantias até que as notas sejam levadas ao caixa e, posteriormente, guardadas em cofres ou depositadas em banco. Em Varginha, uma empresa adotou uma nova medida para tentar coibir roubos ou identificar os autores. Além das câmeras fixas de segurança, a equipe deste posto de combustíveis estampa a inovação das câmeras corporais durante a jornada diária de trabalho. É a tecnologia em prol da segurança de colaboradores e clientela. Aqui no posto nós sentimos a necessidade, os próprios frentistas, diante do comportamento de alguns clientes, algumas situações um pouco desagradáveis que a gente estava passando aqui na pista, principalmente depois desse período de pandemia. As pessoas ficaram um pouco mais sensíveis, E aí essas situações exigiram, uma preocupação maior da empresa, uma resposta. A gente teve casos, por exemplo, aqui de injúria racial contra frentista. Então, como empresa, a gente tem que dar todo o suporte para o funcionário, tem que dar o apoio necessário, essa é a nossa função também. E aí surgiu essa ideia em conjunto, de copiar aquele sistema de uso de câmeras pelas forças policiais. Inclusive aqui em Varginha, já tem um pessoal utilizando também. Então, por que não utilizar essa ferramenta nos atendimentos, para a gente assegurar o trabalho, a segurança do nosso frentista e também do nosso cliente. E o frentista também pode errar, ele é ser humano, e a gente tem como apurar diante de algum problema o que aconteceu, a gente pode resgatar isso e tomar as melhores providências possíveis aí, caso a gente precise. As câmeras corporais têm autonomia de gravação de até 9 horas seguidas, sem precisar de recarga ou troca do cartão de registro de imagens e sons. A câmera ela é individual, de uso individual, Cada frentista tem a sua. Ela não transmite dados, ela grava os dados em cartão de memória e o controle fica totalmente na mão do frentista, do nosso atendente. Então, ele tem total poder de ligar e desligar a hora que ele quiser e ao final do turno ele pode inclusive formatar o cartão de memória. A intenção da empresa, nesse caso, não é ficar fiscalizando o serviço, se está fazendo ou não está fazendo, ficar vigiando o funcionário. Pelo contrário, a gente tem uma ferramenta para quando precisar usar, em casos extremos a gente tem como recuperar. Então isso é importante, aí o funcionário se sente seguro, porque ele não vai ter a sua intimidade, as suas conversas pessoais, o seu modo de trabalho, de uma certa forma vigiado. E essas imagens também elas não são compartilhadas, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa empresa, inclusive, está num processo de implementação, um processo final, inclusive. Então a gente cuida muito porque nessas imagens aparecem rostos e conversas de outras pessoas também e a gente não tem autorização legal para essa divulgação. Então são usadas somente em casos extremos e pela direção da empresa. Pelo visto, a inovação tecnológica que causou estranheza num primeiro momento, agora recebe a aprovação, explica Moteran. Foi uma sugestão de um deles, a gente abraçou a ideia, comprou a primeira câmera para testar e no começo ficaram um pouco arredios porque eles imaginavam que a gente ficaria vigiando o trabalho deles, E depois eles entenderam que não era esse o propósito, nunca foi, a gente não precisa ficar, Todos são maiores, vacinados, A gente não precisa ficar no pé de ninguém. E aí eles entenderam, abraçaram a ideia e hoje eles não vivem mais, não trabalham mais sem essa ferramenta. E a clientela, como recebeu? No começo estranharam um pouco, perguntaram o porquê daquilo, mas aí os próprios frentistas, eles vão comentando, explicando e melhor, é uma segurança que não é só do frentista, é do cliente também. A gente protege os dois lados com isso. Não deixa de ser polêmico.
Esse tipo de câmera já é usado em larga escala no Brasil por policiais militares, entre outros agentes de segurança. Nesses casos, o objetivo é registrar a atuação dos profissionais e, se necessário, usar as imagens como prova contra os criminosos.